Oi, gente, eu sou Flora Pita. Eu sou a Paola Bartolo e nós estamos aqui hoje para falar de educação psicomotora. Como esse processo se dá e como isso pode fazer diferença na tua aula com crianças independentes, felizes, autônomas, com o seu trabalho eficiente no desenvolvimento físico, afetivo e intelectual das suas crianças. A união de corpo, emoção e mente faz um movimento muito mais inteligente. A gente tem aqui todo um acervo, e aí vocês vão me perguntar: bebês? Estimulando mente e corpo de bebês? Para falar de educação psicomotora, a gente tem que entrar na importância do toque e que não precisa ser só em crianças, né, Flora? Não, a gente pode trabalhar toque em adulto também, em todas as idades. Tá? Por quê? Todo o trabalho corporal, ele requer um estímulo e também uma promoção dessa consciência e que ele vem através do toque, né? Sim, na verdade nós temos na nossa pele os mecanoreceptores, que são receptores táteis, que vêm para o nosso cérebro enviar aferente, e aí a gente recebe esse estímulo e a nossa pele transmite a sensação do toque. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente vai falar desse trabalho, seja com criança, com adolescente e adulto, mas dessa promoção, desse trabalho motor, ele acontece no corpo a partir de um estímulo. E se for pelo toque, o que acontece? Eu tenho toda uma percepção e todo um trabalho aqui dentro do meu cérebro, e é a partir desse cérebro que vai acontecer uma ação motora, né, Flor? Sim, na verdade, essas sensações táteis, elas promovem sinapses, né? E quando a gente tem uma organização e o acontecimento de novas sinapses, a gente pode sim estar integrando o movimento e ter reações motoras. Eu vou mostrar para vocês no que consiste, como se dá a educação psicomotora. E vocês vão percebendo por essa manipulação a importância, tá? A educação psicomotora, ela tem como objetivo estimular e trazer para esse ser humano que está aqui a consciência das possibilidades, dessas articulações móveis, desse trabalho, dessas amplitudes, né? Mas eu nunca posso forçar nenhuma movimentação. Então, se a criança, e que acontece mais com crianças, né, do que jovens e adultos, eu for fazer essa movimentação, que é uma movimentação clássica, que a gente acha que é confortável, se ela oferecer resistência, eu tenho que parar. Por quê? A gente não pode, desde esse trabalho, começar a criar memórias de dor ou de sensação ruim nesse ser humano, seja criança, seja jovem ou adulto. Então, quando eu vou estimular e eu vou trabalhar, se ela me oferecer resistência, eu vou baixar e vou buscar membros inferiores, tá? Qualquer desses movimentos, então, se tiver qualquer resistência, eu não vou fazer. Bebês, principalmente, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, que pra mim isso é bebê, todo mundo fala, um bebê 4, 5, pra mim são bebês. Tudo tem que ser feito desde que seja permitido. Então, a educação psicomotora fala que a gente pede permissão, até mesmo quando são bebês. A gente nunca pega um bebê para estimular ele e a gente não pede permissão. Então, a gente conversa e fala, eu vou te tocar agora, né? A gente meio que narra o que é que vai acontecer. Até porque eu quero que ela entenda já desde o princípio o que é essa estimulação, tá? Aí acontece uma coisa muito comum, né, Flora? Que é isso. Que é que todo mundo fala das crianças. Ai, elas são tão molinhas, né? Feita boneca de pano, né? E muita gente me pergunta, por que é tão importante? Porque eu posso sim estar trabalhando na educação psicomotora essa articulação e essa criança perceber desde já essa articulação móvel, né? Cotovelos, por isso bacana da boneca de pano, né, Flora? Os ombros, né? Eu posso ter pés com pés, aqui. Não tem problema nenhum eu trabalhar isso, desde que não haja
Nenhuma restrição. Na verdade, o que acontece, né, quando a gente tem um bloqueio ou quando de repente a criança mostra ali uma resistência, às vezes se trata de um quadril displásico ou que tem de repente uma cápsula um pouco mais endurecida. Então ela vai te mostrar o caminho. Aprenda a olhar para esse bebê de fato e ler esse bebê, né? Porque de repente a gente pode ter uma estimulação ali que não vai ser segura para a articulação. Então a gente pode estressar a cápsula, a gente pode estressar ligamento e que isso não vai ser tão saudável. No PP eles são bem molinhos, né? Mas quando as crianças estão ali na faixa de 3, 4 anos, e que é uma coisa que eu quero que depois a Flora entre bem profundamente no assunto, que é a questão do alongamento, que a gente vê nas crianças de 2 anos e que todo mundo fala, eu não sei o que aconteceu, ela era tão molinha e agora ela senta curvada exatamente no sacro e não está mais sobre os isquios. Antes da Flora entrar, então vou só fechar aqui nessa questão, que é isso, a gente está falando de bebê, mas isso acontece com as crianças, então você pode estar inclusive com coleguinhas fazendo e falando, você conhece essa articulação? Como chama? Joelho, né? E aqui? O que é que tem? Você pode falar de cabeça de fêmur dentro da aula de balé, a gente pode falar de tudo, de musculatura, mesmo que elas ainda não tenham aquelas musculaturas gigantes, os nossos quadríceps queridos, posso estar falando, eu gosto muito, tem gente que não fala, né, que prefere o ponta flex, eu falo dorse e punch, porque é de dorse flexão e punch flexão, herdei da Heloísa Almeida. Então, mas é só para vocês entenderem esse estímulo, essas cabeças de fêmur que são importantes de ser rotadas para que as crianças conheçam essas possibilidades articulares, essas amplitudes, mas isso não pode ter repetições. Então, eu vou repetir 3 vezes, talvez, no máximo, né, Flora? Agora, fala um pouquinho pra gente, Flora, da questão, quando a gente fala de por que é que a gente não mantém o que muitas vezes a gente usa a palavra de frouxidão, e Flora vai falar melhor porque é a área dela, por que é que a gente não mantém esse trabalho da flexibilidade quando a criança vai aumentando de idade, ali de 4, 5 e 6 anos. Vamos mudar? Para a gente entender o que acontece no bebê ou na criança, né, na fase de desenvolvimento, com a diminuição de flexibilidade, a diminuição de mobilidade, a diminuição dessa amplitude de movimento articular, eu vou usar 2 materiais super rebuscados, que é um elástico de cabelo e uma caneta. O elástico é nosso músculo, a caneta é nosso osso. Então, a criança tem um ossinho deste tamanho e o músculo deste. E ela começa a crescer, e o músculo começa a crescer, acompanha o osso. Chega uma hora que o elástico já está bem rígido, né? Se ele ajudar. Ele vai ficar rígido e ele não vai ter mais para onde ele esticar. Esse é o máximo de flexibilidade que o nosso músculo consegue ganhar, porque a flexibilidade é uma capacidade muscular de extensão e encurtamento do músculo, tá? Eu não ganho a capacidade, eu não ganho o comprimento que o meu músculo vai e o comprimento que o meu músculo volta. Ele sempre vai fazer o mesmo percurso. Eu não consigo aumentar o comprimento desse meu músculo, ele sempre será desse mesmo tamanho, né? Eu consigo, quando eu faço um trabalho de repente de alongamento, que esse é o maior dos cuidados que a gente tem que ter com as crianças, eu começo a ter um estresse em cápsula, em ligamento, como eu já disse antes, porém, falando de criança, eu tenho as epífises abertas, né, que é aquela parte mais molinha, a parte mais de fora do osso, e elas estão abertas. Elas vão entrar em fusão com a diáfise lá pelos 13, 14 anos, dependendo do sexo e do período menstrual da menina. Então,
Se eu ficar estressando muito esse alongamento, de repente eu posso até tirar uma lasquinha desse osso, ter uma fratura por avulsão. Então, sem querer assustar ninguém, não é para não fazer nenhum movimento, pode fazer, tem que fazer, até mesmo porque a musculatura sim ela enrijece, então eu preciso ter a mobilidade, mas respeitando a amplitude da articulação e respeitando ali. Você consegue ver na criança expressão de dor, você consegue ver na criança expressão de não quero, de aversão, além, claro, que a Paola já falou, de criar grandes traumas emocionais, né? Precisa ser prazeroso para ela, senão nunca mais na vida ela vai falar, vamos alongar? Não, não quero nunca mais. Então lembra, a musculatura acompanha o crescimento ósseo, né? Nós precisamos da musculatura, inclusive para o osso mesmo crescer. E acho que uma coisa que é fundamental, que a gente não pode esquecer, é cada ser humano é de um jeito. Osseamente. Tá certo falar assim, Flora? Esqueleticamente. Muscularmente. Entendeu? Então, parece complexo, né? Mas no fundo, quando a gente está em sala de aula, eu tenho que ter um olhar e trabalhar, sim, nós vamos alongar, nós vamos ver essas possibilidades, acomodar essas articulações com movimentações, mas eu tenho que lembrar que cada criança tem o seu tempo. Eu falo muitas vezes, quem já teve a chance de estar comigo em curso, e que é uma coisa que todo mundo pergunta bastante, e eu vou frisar aqui. Muitas vezes acontece da criança, ela chegar e falar, tá doendo, né? E a gente sabe que ela tá, na verdade, se eu tô ali fazendo um trabalho consciente, eu sei que na verdade ela só tá de perninha esticada e que aí ela tá percebendo esse músculo e essa diferença, essa nova percepção, ela pode traduzir como dor, mas pode ser que não. Então, é muito importante aquilo, eu ver essa condição, se ela está no sacro, se ela está sobre os isquios, e isso a educação psicomotora traz, porque quando eu vou trabalhando essas possibilidades e a criança vai ganhando essa movimentação, e uma movimentação que é natural dela, do corpo dela, e que a gente vai estimulando. Eu posso colocar um objeto e pedir para ela ir e perseguir aquele objeto para ver se ela sai da condição do sacro para ir para isquios? Eu posso. É desse estímulo que a gente está falando, né, Flora? Sim, que é um estímulo positivo. Mas eu não posso estar ali empurrando, forçando, porque e não é só a questão, não vou entrar nem no mérito da questão do forçar, eu vou entrar na questão de que ela não vai aprender sozinha. Ela tem que descobrir, ela tem que explorar isso. Então, como eu trabalho com crianças especificamente, eu preciso que ela descubra estar sobre isquios. E é muito mais eficiente, na verdade, né? Quando a gente começa a perceber, praticar, na verdade, padrões de repetição, a criança ela não consegue entender, e na verdade nem o adulto, né? A repetição, tecnicamente falando, talvez ela seja ali importante, talvez ainda coloca em uma interrogação, mas quando a gente coloca desafios motores, então dá um estímulo para a criança ir buscar, ou mesmo o adulto fazer um trajeto onde ele consegue ter a consciência do movimento, o que é que ele vai fazer para realizar o objetivo dele, é muito mais eficiente. Então ele não precisa repetir 1 milhão de vezes, né? Ele já engrama aquela movimentação e aí ele começa a entender e o automatismo da movimentação vai ser muito mais rápido. E na verdade mais divertido, porque a gente já sabe que com criança, se eu ficar fazendo, tirando as de 2 anos, né, que adoram as mesmas músicas e pedem pra gente repetir, quando é isso, pra não ficar essa coisa de assim, não pode repetir e tudo mais. Tem uma fase da criança que ela quer, do mesmo jeito quando elas têm 4, que elas querem assistir o mesmo desenho e fica passando e tudo mais. Mas lembrando que isso é uma situação muito diferente do que a situação física, né, de corpo, onde ela tá ali construindo todo um histórico do que é a aula de balé.
Então, eu não quero que ela, sem ainda saber falar todas as palavras, entendeu? Tenha sensações de dor ou desconfortável na minha aula que eu fiquei ali tantas horas planejando, né, Flora? Não, com certeza. E ainda a gente acaba perpetuando a cultura da dor no balé. E isso tem que acabar, né? Uma outra coisa que eu não queria deixar de dizer é: toda vez que acontecer trabalho de educação psicomotora e de possibilidades, ele vem e ele promove tônus. Flora, fala um pouquinho de tônus pra mim, dessa diferença. O que é ganhar massa muscular? O que é tônus? Fala um pouco pra gente. Na verdade, tônus é a condição muscular, né? A condição da musculatura se contrair. Então, o que a gente vai pensar ali numa educação psicomotora? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um fortalecimento? Nós queremos crianças super fortes, mega hooks? Não, a gente não quer isso, até mesmo porque é inviável e não é tão saudável. Nós vamos pensar em ativações musculares. Então, vamos promover esse tônus, a criança vai ter uma certa tonicidade, por parecer que parece que eu esteja sendo redundante, mas eu não estou. Ela vai pegar com realmente firmeza e nisso a gente já começa a entrar num trabalho de coordenação motora, a gente começa a trabalhar entrar num trabalho de consciência corporal e que essa musculatura, ela vai ter mais irrigação sanguínea, ela vai ter uma resposta de contração mais rápida. Quando a gente for para o equilíbrio, as estratégias motoras de como eu vou me equilibrar para me manter em pé, vai ser muito mais rápido, ele vai ter esse tempo de resposta muscular contraindo, falar, epa, aqui eu consigo ficar de pé. E eu vou trabalhar o equilíbrio de uma forma muito mais eficaz. Lembrando que a gente sempre começa com a questão dos pés paralelos e muitas das vezes as crianças apresentam, né, uma pronação mesmo, e isso é natural quando ela sai da condição do engatinhar para a condição bípede, né, pela força e pelo apoio que ela tem. E isso não é problema, né? Então eu posso ter a criança, são os apoios onde ela se sente estável e eu vou mudando isso naturalmente com ela, promovendo e estimulando, mas nunca girando os pés, gente. Então eu não vou lá e bum, né? Vou chegar na condição que tá ali dos pés e vou falar assim, não pode ficar aqui. Eu preciso mostrando que ela esteja aqui e que ela comece a entender e que ela vai posicionando e buscando esse equilíbrio. E que vai, né, Flora, dessa questão de uma organização, que é disso tudo que a gente está falando hoje. Não tem como a gente separar essa parte de ativação toda neural, entendeu, do motor, porque é através dessa caixa aqui, né, que acontece a ação motora. Então eu preciso de estímulos eficientes, prazerosos, para que ela tenha prazer em se mover, né? E que é isso, ter prazer no movimento. E acho que isso é arte, acho que isso é balé, né? A gente se movimentar feliz, com vontade mesmo, com estímulos só positivos e nunca com estímulos negativos. Eu de fato não acredito nos reforços negativos, eu sempre acredito no reforço positivo, tá? Flora, quer concluir? Quero. Voltando ainda à questão dos pés e das posturas, né? O bebê, ele já tem sim um pé um pouco mais pronado, ele tem uma hiperlordose porque ele está ainda criando estratégias ainda ali do equilíbrio. A musculatura ainda está entendendo o que ela precisa, o que ela não precisa, como ela vai funcionar e como ela não vai funcionar. Então, é natural essa volta, assim como nos bebês muito pequenos que a gente vê ainda os reflexos involuntários, a postura do bebê e da criança, ela vai se acomodando, né? Exatamente por um trabalho de ativação muscular. E aí a gente vai de novo, vou até repetir, né? Integrando esses reflexos involuntários, a gente, pelo estímulo de via aferente do sistema nervoso central, volta em via eferente e a gente consegue ter uma resposta muscular, criando tônus para uma musculatura correta ali, ativada, tonificada, firme, né? Porque o tônus é essa firmeza mesmo, e de uma postura mais
adequada e organizada e equilibrada. E aí, se a gente tiver tudo isso, pensa, se você promover tudo isso para o seu aluno, como é que ele vai ser nos anos seguintes? O que não é a criança que já tem esse trabalho, só lembrando que a gente tem que tomar cuidado para não hiperestimular as crianças, né? Então, tomar cuidado para não ser uma coisa muito, né, Flor? Muito exagerada. Mas um bom trabalho de educação psicomotora vai fazer com que essa criança, ela consiga ter uma eficiência e ser absolutamente apta, principalmente para dança, porque na verdade, a partir do momento que ela se move, né, e que a gente está mexendo com esse intelecto e com essas inteligências todas, né, da criança, a gente está promovendo muitas possibilidades para essa criança. Né? Não, e pensa só aqui com a gente. Uma criança que tem uma resposta motora rápida, que ela entende o corpo muito mais rápido, a gente pode falar de alta performance. Podemos. Né? Quando ela estiver ali mais velha, não tão velha, né? Quando ela crescer, imagina ela de repente num balance. Ela foi já desde criança trabalhada para entender a musculatura do que ela precisa para se equilibrar. Um transverso funcionando. Quando você diz para ela contrair abdômen, ela vai falar, epa, eu já sei como ele vai funcionar. Então você não vai perder tanto tempo em sala de aula na aplicação técnica. Se a gente começar desde ali do nosso Baby Class, com 2 e 3, trabalhando tudo que a gente tem que trabalhar, música, ritmo, espaço, e a gente incluir educação psicomotora, eu vou ter um trabalho mais eficiente, uma criança mais organizada, com acomodações, com estabilidades. E aí quando a gente fala em estabilidade, nós estamos falando de estabilidade geral, né, Flor? Exato. Tanto emocional quanto postural. Né? E aí essa criança com o emocional organizado, né, com esse corpo organizado, sem dúvida que ela vai ser muito mais eficiente para o balé clássico. Acho que não só pro balé clássico, né? Pra vida, né? Pra vida super. Você vai falar do CDs? Vou falar de CDs, porque eu adoro. Eu adoro promover e sempre falar dela, porque o trabalho dela é incrível, que é a Noen Colette. A gente vai disponibilizar até o sitezinho para vocês poderem estar entrando, porque ela é fantástica. Ela é professora de balé e é musicista. Ela é a pianista que toca. Então, é muito diferente quando a gente tem uma música eficiente. Não dá para colocar qualquer coisa. Na questão da tranquilidade. Não dá para colocar a música errada e querer trabalhar equilíbrio. Não dá para falar junto com a música no comecinho, quando eu tô no começo do Baby Class. Ela não vai responder à voz e ao som ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que falar, esse tom tem que ser suave. Então, tem várias coisinhas que são bem importantes, mas essas músicas são fundamentais e que nos ajudam demais pro professor. E aí depois aparece o link. Tem esse que eu descobri outro dia lá na Sala São Paulo. Eu tava lá e eu fuçando. Ele tem os repertórios, entendeu? É muito bonitinho. E depois também tem uma lista no meu Spotify, que são as músicas tocadinhas. Como que a gente pode falar, Flora? Um pianinho? Um pianinho. Quando você for trabalhar a educação psicomotora. Eu tenho um hábito com as crianças que é assim, quando eu vou trabalhar a afinidade para a técnica clássica, né, eu uso um tipo de música. Quando eu vou fazer trabalho corporal com ela, de sensações, o tipo de música é diferente. Mas aí vai estar tudo descritinho para vocês. Não, e é importante essa diferença, né? Para elas entenderem e já entender a codificação. Tá? E aí a gente vai estar disponibilizando todos os links. Vai estar nos comentários. Tá bom? Para vocês poderem estar vendo direitinho. Acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Falamos a beça, mas eu gostaria de falar de tanto mais mas tem coisa. muito assunto de educação psicomotora. Muito assunto. Muito assunto. Não deixe de curtir nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Tá bom, gente? Por hoje é só. Por hoje é só. Beijos. Beijo!